E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Ricardo Vieira de Souza, que é especialista justamente em direito do consumidor. Ricardo, boa tarde. Tudo bem com você, meu caro? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Adriana. É um prazer tê-lo conosco, meu caro. As operadoras podem fazer isso que a repórter Josi Bittencourt mostrou? Todo esse procedimento, essa panaceia, é legal? Não. As operadoras de telefonia, elas não podem alterar unilateralmente os contratos, uma vez que o consumidor foi à loja, contratou um serviço que foi ofertado e a operadora tem a obrigação de cumprir com o que foi ofertado e cumprir com o que foi contratado. Como é que fica o consumidor, então, Ricardo? Consumidor, O que ele deve fazer? Primeiramente, o consumidor ele precisa ir à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e buscar uma alternativa a essa nova imposição, porque essa imposição é ilegal. Os contratos eles devem ser cumpridos e as operadoras não podem, de uma hora para outra, retirar determinado serviço do contrato, fazendo que o consumidor assuma uma outra obrigação, um outro contrato. Então, você concorda com a Associação Proteste, que diz que ele obriga praticamente o cliente a mudar de plano, é isso? Você concorda? Concordo. E também tem o fato de que o consumidor ele tem que ser avisado 30 dias antes pelas operadoras, resolução esta da Anatel, que determinado plano, contrato não vai ser mais comercializado. Então, o consumidor ele sempre deve ser avisado com antecedência de 30 dias e as operadoras devem passar sempre informações claras e precisas ao consumidor. A gente pode dizer que o plano internet limitada está enganando o consumidor? Podemos dizer que o plano internet limitada está enganando o consumidor no sentido de que as operadoras faziam propaganda: adquira internet ilimitada, sua internet é ilimitada. A partir do momento que a operadora faz uma publicidade nesse sentido, eles devem cumprir com o que foi ofertado, sob pena de eventual crime contra as relações do consumo. Até porque aí tem um outro problema jurídico, que é veicular publicidade enganosa. Exatamente. Tudo que foi ofertado ao consumidor, seja pelo lojista, seja por publicidade, seja por uma oferta, deve ser cumprido. As operadoras, há um tempo atrás, não muito distante, elas ofertavam esses planos ilimitados e elas devem cumprir com isso. E cumprir com os contratos em vigência, porque se não cumpre com os contratos em vigência, essas operadoras acabam de não cumprir com aquilo que eles ofertaram. Segundo uma operadora, a partir de novembro agora seria implantado de forma gradual um novo modelo no qual essa internet passa a ser cortada. Caso os usuários queiram voltar a acessar a web, eles precisam fazer esse pagamento adicional. Durma-se com barulho desse, a missão está na mão da Anatel. Sim, a missão está na mão da Anatel, que é a agência que regula o serviço de telecomunicações. Ela aprova os planos que são comercializados, ela tem que ser comunicada previamente também quando as operadoras não vão mais comercializar determinados produtos ou serviços e também cabe aí, neste caso, me parece, acionar o Poder Judiciário para se manifestar a respeito desta ilegalidade de não cumprirem os contratos firmados entre consumidores e as operadoras. No horizonte, Adriana, o que parece que está evidente é que esse ilimitado é, na verdade, um ilimitado sem o I, passa a ser limitado na prática. Não dá para entender exatamente qual é o limite disso em relação ao que vai ser aplicado para o consumidor, Ricardo. Exatamente. E, além disso, tem o fato que as operadoras, elas têm... o consumidor contrata um serviço, elas garantem até 70% da velocidade, sendo que elas anunciam que esse serviço, por exemplo, de 1 mega, de 100 mega, elas têm que garantir até 70% da velocidade, que é o meu caso. Também a informação tem que ser fornecida de forma clara e correta e avisar o consumidor que aquilo que ele está contratando, na verdade, não é aquilo que eles anunciam. Agora, então, isso que as operadoras anunciaram, pode já ser colocado em prática? Não. Adriana, E como que o consumidor se protege caso isso aconteça? Existe uma resolução da Anatel que, a partir do momento que
a operadora deixa de comercializar determinado produto ou serviço, ela tem que anunciar nas mídias de forma clara e precisa que não vai fornecer mais este serviço. E o prazo disso é um prazo de 30 dias. Que não é o caso ainda, né? Que não é o está sendo caso falado. ainda. Eles estão falando de uma forma não... de uma forma informal, né? E os consumidores precisam ter ciência disso através de jornais e os demais veículos de imprensa.